Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo. Livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 vai dizer assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Glória a Deus. Fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, reunidos em seu santo nome. Te pedimos nesse exato momento que o Senhor venha tirar do nosso meio todo o impedimento, todo o trabalhar do inimigo que impede da tua palavra de ser pregada, da tua palavra de ser ouvida, de ser vivida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir agora o nosso Deus Todo-Poderoso. Pode se assentar. No versículo 1, o texto já é bem forte, que vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então aqui o texto já está falando assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e nós esperamos o nosso Deus Todo-Poderoso voltar. Mas para isso a gente tem que estar preparados. A gente tem que estar com a roupa de núpcias. É bem interessante esse texto. Ele vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Aqui no versículo 7 vai dizer assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a sua salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aqui pela fé, Noé, ele sabendo já dos acontecimentos que iriam acontecer, ele preparou a arca. Da mesma maneira, Deus, ele está falando nos nossos corações que devemos se preparar com uma vida assim temente, porque a justiça do nosso Deus vivo, ela está perto de acontecer. E aqui no capítulo 10, só para os irmãos entenderem este texto, no versículo 30, vai dizer assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu a retribuirei. E outra vez, ele vai dizer assim: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o texto está deixando bem claro, até mesmo Noé. Olha, Noé, ele temeu, ele falou: não, vai acontecer o dilúvio, eu preciso me preparar. E Noé, ele preparou a arca. Da mesma maneira, hoje nós preparamos assim a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, andando no caminho dele, porque no versículo 31 vai deixar bem claro: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Deus, ele não quer perder ninguém. Prestam bem atenção nisso aqui, ó. Deus, ele não quer perder ninguém. Deus, ele não quer que ninguém vá para o inferno. Por isso que lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, quem quiser indo lá, o texto vai deixar bem claro: ó, se suas mãos te faz pecar, arranca-o. Ou se os teus olhos te faz pecar, arranca-o. Ou se os seus pés te faz pecar, arranca-o. Porque é melhor você entrar no reino dos céus sem um olho do que indo com os 2 olhos para o inferno. Ou se sua mão te faz pecar, arranca-o.
Porque é melhor você ir para o reino dos céus sem uma mão do que ir com as duas para o inferno. Ou se os seus pés te faz pecar, arranca-o. Porque é melhor você ir para o reino de Deus com um pé só do que os dois para o inferno. Isso daqui é conselho. Conselho das coisas que estão por vir. A ira de Deus, e Deus ele não quer derramar a ira dele na vida de ninguém que está aqui. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: a minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e pratica. E aqui no versículo 49 do capítulo 9 de Marcos, ele vai dizer assim: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Tendo sabor em vós mesmo, e paz uns com os outros. Ele está falando assim, ó, se você não tiver o sal quer dizer a palavra dele. Jesus Cristo, ele está comparando o sal com a carne. Naquele tempo não tinha geladeira, então eles usavam o sal para a carne não estragar. Então Jesus Cristo está pegando essa comparação para colocar até mesmo como uma parábola a sua palavra. Ele está comparando como o sal. Da mesma maneira que você coloca o sal na carne para ela não estragar, assim é a palavra dele. Aqueles que guardam a palavra dele, o pecado, a morte não tem poder sobre esta pessoa. Então por isso que ele está comparando com o sal aqui. Aqui no Salmos 119, o salmista vai dizer no versículo 11: a tua palavra tenho eu escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus tem que ser um sal na sua vida. Então por isso que eu até falei assim, ó, se os teus olhos te faz pecar, arranca-o. Mas é claro que Jesus Cristo está colocando só um exemplo para você ver que é tão grave cometer um pecado. Ele está colocando um exemplo aqui, ó, se os teus olhos te faz pecar, arranca-o. Porque é melhor você entrar no reino do céu sem um olho do que tendo os dois e ir para o inferno. Ele está querendo te dizer assim, o que te faz pecar, rapaz? O que te faz pecar, moça? No meu caso, o que me faz pecar é a bebida. Eu não posso beber. Eu deixo isso bem claro para todo mundo. Se alguém me ver com um copo de cerveja ou vinho, você pode ficar me observando, que questão de horas, você já vai me ver transformado. Eu vou numa biqueira, eu vou para uma casa de prostituição. Então a bebida me faz pecar. Então o que eu tive que arrancar da minha vida? Eu tive que arrancar a bebida. Eu tive que temer o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o sal, assim ó, no meu corpo. Porque ele vai buscar aqueles que guardam a palavra dele. Aqueles que não guardam, vai acontecer da mesma forma que aconteceu no tempo de Noé. Então hoje nós temos uma chance que muitos queriam estar nos nossos lugares hoje, e não tem mais como voltar. Por isso que aqui no Salmos 119, versículo 11, é conselhos que Deus ele nos dá para a gente mudar de vida, para a gente se afastar. O que te faz pecar? É a amizade? Larga essa amizade, larga essa conversa no WhatsApp. O que te faz pecar? É a família? Larga a família. Não é, o texto deixa bem claro que ele andava com Deus. Se eu não andar com Deus, Deus ele é quem? Hein, minha gente? Deus continua sendo Deus. E eu, sem Deus, eu não sou nada. Então o texto deixa bem claro, era Noé que andava com Deus. Era Noé que andava com Deus. Era Noé que guardava a palavra de Deus. Era Noé que falava assim, não, eu preciso arrumar a minha casa, a minha vida, porque Deus, ele vai cumprir. Pode passar céus e terras, mas minha palavra não há de passar. Não há de passar. Por isso que o salmista, vou ler e repetir mais uma vez, 119, versículo 11. A tua palavra
tenho eu escondido no meu coração para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. No livro de Hebreus, vamos voltar. Aqui no livro de Hebreus. No versículo 19, que vai dizer assim que não devemos entrar no santuário, entrar no santo dos santos de qualquer maneira. Não devemos entrar no santo dos santos, no santuário, no templo de Deus de qualquer maneira. E sim com um coração limpo, um coração arrependido, um coração querendo mudança, um coração trabalhando para ter mudança, se esforçando, largando, sabe, os costumes, os erros. Olha aqui no versículo 22, vai dizer assim: aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavando o corpo com água pura. Então a gente tem que ter o coração sincero perante o Deus Todo-Poderoso, um coração arrependido, um coração de vergonha daquela vida que a gente vivia antes dele. Igual eu falo assim, porque a condenação daqueles que ouvem e não colocam a palavra em prática é uma condenação que Deus ele não quer desejar para ninguém. Por isso que devemos ficar atentos na palavra do Senhor. Olha, quando eu era católico, eu vivia junto com uma moça que a gente rezava à noite. Toda vez eu pegava uma parte da palavra, eu lia aquela parte e falava assim: tem muitas coisas aqui nessa palavra que não condiz aonde que eu estou congregando na igreja católica. E fui procurar uma igreja evangélica. E quando entrei até mesmo na igreja evangélica, eu pensei que isso ia sair do meu coração, mas continuei com o mesmo sentimento. Tem muitas coisas que essa palavra fala que não bate com a igreja que eu estava congregando. Então aqui a gente tem que tomar um grande cuidado, e lendo, minha gente, olha, tudo que eu pregar aqui é obrigação de vocês ler. Eu falei que aquele que tem o Espírito Santo, olha, ele não pode ficar ouvindo as coisas do mundo, ele não pode se conformar com as coisas desse mundo. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele tem que alimentar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem sede do quê? De louvores, sede da palavra, sabe? Sede de estar na presença de Deus, sede de estar junto com os irmãos. Essa pessoa tem o Espírito Santo. Essa pessoa, ela tem o Espírito Santo, ela tem facilidade de perdoar. Mas a pessoa que ainda não tem esses costumes de orar, de levantar cedo, de ler a palavra, de jejuar, começa a fazer esse exercício. Esse é o segredo. Eu falo para todo mundo, esse é o segredo. No começo para mim foi difícil, mas hoje é prazeroso. Hoje é prazeroso levantar. Hoje é prazeroso acordar de madrugada, dobrar o meu joelho aqui, ficar meia hora, uma hora, sem se importar, mas conversando, sabe, sabendo que Ele está te ouvindo ali, pela sua sinceridade, pelo seu testemunho de vida. E aqui no versículo 25, ele vai dizer assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes passamos admoestações, repreendendo, ainda mais quando sabemos que o fim está próximo. Então aqui já é um conselho. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e das provas das coisas que se não vê. A qualquer momento ele vai vir buscar, e ele vai vir buscar a sua igreja. Se você parar para analisar as cartas que João escreveu para os anjos, através de Deus, para os anjos da igreja, você vê que ele está ali só falando para a igreja se consertar. Igreja de Laodiceia, se conserta, sabe, só para preparar, porque as pessoas que se afastaram, nesse texto mesmo, no versículo 38, vai dizer: e o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer nele. Por isso que entramos já nesse capítulo 11, no versículo 1. Sobe aqui, Valdinei, fazendo um favor. Que vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e as provas das coisas que se não vê.
Por isso que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer nele. Então aqui no versículo 1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então o primeiro passo para andar com Deus é ter um arrependimento sincero. Um arrependimento assim, no coração, sabe? Deus, eu quero que o Senhor transforme. Eu sinto vergonha desse vício, dessa situação. Eu estou aqui para o Senhor me transformar. Agora aqui no versículo 2, lê aqui, Valdinei, para a gente começar a entregar também. Assim, já falamos de arrependimento, né, Valdinei? Agora vem as bênçãos também. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Aqui no versículo 3, vai dizer assim, ó: pode passar céus e terras, mas minha palavra não vai te passar. Deus, ele vai falar assim, ó: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. O visível veio a existir. Então aqui no versículo 2, lê só o versículo 2, Valdinei, para os irmãos já começar a entender. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, ó, pela fé, Davi, ele tinha uma visão da situação dele, mas ele teve um bom testemunho. Você conhece a história de Davi? Eu já falei diversas vezes, mas eu vou repetir para os irmãos. Quando Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, ele não falou o nome de Davi. E você vê que Jessé, quando vai apresentar os seus filhos, né, ele não, em nenhum momento ele apresenta Davi. Nenhum momento ele apresenta Davi. E Deus vai falar assim para Samuel: Samuel, você vê a aparência, o lado de fora. Eu não, eu sondo o coração. Eu sondo o coração. E Deus escolheu Davi, sabe por quê? Por causa do coração. E Davi, ele foi rei, sim ou não, minha gente? Ele foi rei, sim ou não? Então aqui na vida de Davi, você vai ver que aqui em Hebreus vai citar até ele, não só ele, mas Jefité. Mas e Abraão então? Abraão, quando Deus disse para ele: saia da casa dos seus, da sua parentela, e vai para a terra que eu designei. Chegou um momento que Abraão, ele estava olhando para baixo, porque ele tinha um desejo grande de ser pai. Aí sabe o que Deus faz com Abraão? Abraão, você está com a cabeça baixa. Ei, olha para as estrelas, tenta contar. É claro que Deus sabia que Abraão nunca ia conseguir contar aquelas estrelas, mas era só para Abraão levantar a cabeça, porque quem anda com Deus tem que crer que Ele existe. Não é isso que está escrito aqui, Valdinei? No versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E Ana então? Ana, Penina, perseguindo, mas ela tem um testemunho para dar. Ela soube até mesmo esperar em Deus. Não só ali falando de Ana, não, vamos continuar falando de quem? Abraão, de Isaac, de Jacó. Quem mais você quer aqui? Se eu chamar aqui, ó, cada um aqui, ó, você pode ter certeza que tem um testemunho para contar. Tem um testemunho para falar de Deus. O quanto Deus, ele é pai. O quanto Deus, ele não abandona. É igual o Davi. Davi, ele vai dizer assim: o Senhor é meu pastor. Eu vi um vídeo na internet que uma ovelha tinha caído num buraquinho. Já viu esse vídeo? Eu vou tentar achar, vou colocar no grupo. Uma ovelha caiu num buraco. Aí um pastor, Valdinei, fez assim, ó, pegou a ovelha assim pelo pezinho e levantou. Na hora que levantou ela saiu do buraco. Ela pulou para lá, mas quando ela foi pular assim, não esperando o pastor, caiu novamente. Aí o pastor foi lá, assim, e foi tirar a ovelha novamente. Vai lá, ovelha. Tem muitas pessoas que caem no buraco, sabe por quê? Porque não ouviu um conselho de um pastor. Caiu no buraco porque não ouviu um conselho do pastor. Mas você quer um conselho? Você que está me assistindo, que
que por causa da desobediência está com essa vida assim toda bagunçada, onde que não tem mais esperança para nada, volte para o caminho do Senhor. Da mesma maneira que Abraão, ele errou pegando a sua serva, mas Deus, ele resolveu aquela situação. Da mesma maneira que Davi errou também, e Deus cuidou ali, até mesmo do erro de Davi. Tudo bem que Deus é pai, e pai repreende o filho porque gosta. Da mesma maneira Deus, ele vai cuidar dessa sua situação. Então confia no Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, porque o que Deus tem para a sua vida é muito melhor do que você mesmo às vezes está procurando. Tem muitas pessoas que se machucam assim no relacionamento, sabe por quê? Porque não ouviu o pastor. Fala, não, isso é meninice, sai fora. Mas a pessoa vai lá, não, e acaba se machucando. Então ouve assim a voz de Deus. Eu sempre gosto de ler aqui, ó, Isaías 55. Lê aqui, Valdinei, a parte vermelha todinha. Minha Bíblia é toda arriscada assim, então tem a parte vermelha, a parte azul. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim é a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo a que a designei. Saireis com alegria e em paz. Sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores dos campos baterão palmas. Então você tem que, ser diferente. Diferente, sabe, das pessoas que estão lá fora. Atitude diferente. Ser justo. A palavra fala que os injustos não herdarão o reino de Deus. Sabe, tem pessoas que gostam de levar vantagem dentro do trabalho, prejudicando os irmãos, nem os maldicentes, já que eu entrei nesse assunto. Então, para ter a salvação é somente o arrependimento. Eu falo assim, dependendo da situação que você viver, dependendo da situação, muitas coisas você vai querer pedir para Deus e Deus não vai te dar. Você às vezes pode até se perguntar, questionar, por que minha vida é tão assim? Olha, eu estou andando com Deus certinho e a minha vida está bagunçada. Lázaro, ele não teve tudo, mas teve a salvação. O rico, ele teve tudo, mas não teve a salvação. Eu falo para todo mundo, olha, presta bem atenção. Tem pessoas que vai ter até dinheiro e vai entrar no reino de Deus. Tem pessoas que vai ter dinheiro e não irão entrar no reino de Deus. Tem pessoas que vão ser pobres aqui e vão entrar no reino de Deus. Tem pessoas que vão ser muito pobres aqui também, vão sofrer muito. Além de sofrer nessa terra, vai sofrer ainda muito mais no inferno, por desobediência, por viver as coisas da carne. Eu falo assim, olha minha gente, começa a arrumar a sua casa, começa a arrumar a sua vida, porque o que eu estou falando aqui eu não desejo é para ninguém. Da mesma maneira que aquele povo duvidou, mas não é não, da mesma maneira está acontecendo agora, onde que o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Tem a passagem em Gênesis capítulo 9, versículo 20, vai falar que Noé, ele se embriagou. Eu fico imaginando assim, por que Noé se embriagou? Até eu se embriagaria, com a dor no coração, com a visão que ele teve, mas graças a Deus eu não vou ter essa visão. Eu fico imaginando Noé falando assim, Valdinei, sai da vinha aí, sai meu filho, sai minha esposa, sai da vinha, o que está acontecendo? Eu quero ficar sozinho. E ele fica ali sozinho, ele começa a ver, sabe, ele falando, se arrepende, muda de vida, Deus ele vai destruir, vai ter um dilúvio. As pessoas, vai nada, meu irmão, muda de vida, meu irmão, e nada. Fico vendo Noé assim, depois na arca assim, terminou, ele
olhando assim, a igreja, vamos dizer que a arca era a igreja vazia. Vazia, assim, ei, entra, Deus vai. E nada. Aí Deus fica falando assim, eu vou fechar a porta, senão você vai ter ainda a esperança que seu irmão vai entrar aqui nessa arca. E eu conheço o coração. Aí de repente eu fico imaginando o vendo aquela porta. Deus, dá mais uma chance. Eu dei. Tuf, fecha. Espera 7 dias ainda ali, ó. E ninguém vai bater na porta. Aí de repente eles ali só observando. Eita, ó, tá uma ventania, né? Acho que vai chover. Eita, começou a escurecer. Eu vou para casa. Não. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui junto com a minha família. Eita, casamento bom. Eita, vamos aí cultuar Deus. Vamos ficar aqui cultuando de qualquer jeito. E de repente começou a vir aquela ventania. Aí sabe na hora que a chuva vem de longe, que vem aquela garoazinha. Aí de repente já começa a ter aqueles relâmpagos. Aqueles trovão. Eita, que nunca vi um negócio desse. E começou água de cima e água de baixo. Água de cima e água de baixo, que fala que a terra se abriu. E de repente a arca, ela começa, dá um toquinho assim, né? A igreja. E as pessoas brincando assim. Eita, vamos dar um mergulhinho aqui. Igual na pandemia. Aí a pandemia, morrendo gente, as pessoas continuando ainda, brincando. A igreja de Laodiceia não se arrumando. Até que eles começaram a bater lá. Noé, abre aí, Noé. Eu fico imaginando Noé subindo naquela janelinha lá em cima. Lá, eu não consigo, filho, é sua mãe, abre. Eu não consigo. Por isso que eu falo assim, ó, você pode ter certeza que Deus ele não vai deixar faltar nada, nem para a minha vida, nem para a sua vida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Da mesma maneira que Abraão, olha aqui, ó, vamos finalizar aqui em Hebreus. Capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Da mesma maneira, ó, Deus tem uma herança, uma promessa nas nossas vidas, que é a Nova Jerusalém. Então se arrepende, olha, começa a buscar, começa a andar no caminho do Senhor. Começa a consertar, começa a ler, começa a buscar. Começa a buscar. Porque eu falo assim, que é uma vida de sofrimento. É uma vida de sofrimento. Uma eternidade de sofrimento. Então, olha, sua família, começa você, buscar, não desanima. Porque olha, ele fala assim, ó, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Na hora que ele fala poucos, é poucos mesmo. É poucos que entram dentro do reino de Deus. Na época de Noé, eu sempre falo, quantos foram salvos? 8. Na época de Ló, quantos foram salvos? Ló e sua mulher. E nós estamos no tempo, olha, eu estou falando, Deus ele vai buscar a sua igreja. Ele vai buscar os seus escolhidos. Então começa a arrumar a sua casa. Não ande em qualquer lugar. Começa a fazer prova dos pastores. Aí a palavra mesmo fala sobre isso. Olha, você tem um Espírito Santo. Quem te ensina a andar no caminho do Senhor é o Espírito Santo. Então você é guiado pelo Espírito Santo. Começa a ler, para você não ser enganado. Eu estou falando, arruma a sua casa, saia do meio dessas amizades do mundo, sabe? Se você não vai, às vezes, por exemplo, não adianta, você não vai mudar todo mundo, muda a sua vida, muda a sua amizade, muda a sua vida e muda a sua amizade. Eu estava assim, conversando até com meu irmão, e na hora do almoço, assim, eu falei, vamos levar uma palavra. Ele, assim, a correria, depois ele falava assim, eu preciso trabalhar, eu tenho que arrumar as coisas. Você vem com essa palavra bem. Eu falei, não, só mais um pouquinho aqui, calma. E terminei lá. Fiz um feijão com arroz, assim.
mas entreguei. Sei que a palavra de Deus não volta vazia. Aí depois ele foi, tomou um banho. E eu vi depois ele falando lá com um grande tempo de futebol. De futebol, ó. Eu falei assim, olha, pro futebol ele teve tempo. Sem pressa. Mas para a palavra de Deus, não. Então eu falo assim, ó. Conserta a sua vida. Conserta a sua vida e a sua casa. Começa você a buscar a Deus. Começa você a desfazer das amizades. Sabe, eu falo muito isso aqui, ó, até mesmo de família, minha gente. Olha, a amizade, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo constitui inimigos de Deus? Que o Espírito Santo tem ciúmes. Então, olha, desfaz dessas amizades. Começa a buscar, a orar, junto com quem ora, com quem busca Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus para o nosso coração é essa. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé. Você que está nos assistindo, conserta a sua vida, viu? Conserta a sua vida. E comece a buscar o Senhor. Pode passar céus e terras, mas a palavra de Deus não há de passar. Não há de passar. Não há de passar.